Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez, abrir o nosso entendimento, as nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos receber, de fato, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos mostrar, para nos direcionar nesses dias. Bom, irmãos, na semana passada nós falamos ali das 4 primeiras trombetas, do Apocalipse, no capítulo 8. E hoje ficou para nós vermos a 5ª, a 6ª e a 7ª, na sequência aí. Então, você vai poder perceber que a 7ª trombeta ela está um pouco mais para frente, mas aí nós vamos chegar lá. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. A princípio nós vamos ler até o versículo 11, para nós falarmos aí da 5ª trombeta. Apocalipse capítulo 9, de 1 a 11. Diz assim o texto: O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinha ainda cauda como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinham um poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Bom, na semana passada nós demos uma breve passada ali pelas 7 trombetas, segundo a visão do pré-tribulacionismo, segundo a visão da interpretação futurista, que é uma interpretação mais literal. Então a gente não gastou muito tempo falando sobre as 7 trombetas ali nessa visão, porque é de fato uma visão mais literal do que está escrito aqui. Então não tem muito o que se interpretar. Então nós investimos um pouco mais de tempo nessa segunda interpretação, que é a interpretação, que não é a futurista, que é uma interpretação mais amilenista, pós-tribulacionista, que interpreta os acontecimentos do Apocalipse como simbólicos, como eventos simbólicos, que não são literais. E para isso nós precisamos de um pouco mais de tempo, para nós entendermos o que cada simbologia dessa significa. Então, antes do capítulo 9 aqui, ainda lá no versículo 13 do capítulo 8, João, ele diz ver uma grande águia. Em algumas traduções aí vai aparecer como anjo mesmo, voando, e esse anjo, essa águia estava voando muito alto para que todos a vissem.
E a mensagem dessa águia, desse anjo, ela é muito clara. E ele diz assim: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então esse anúncio feito aqui pela grande águia, ela declara que o anúncio das trombetas que viriam depois das 4 primeiras, ou seja, da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta, seriam juízos ainda muito mais pesados do que aqueles primeiros, né? Seriam acontecimentos mais difíceis de lidar do que os acontecimentos anteriores. Quando o anjo toca aqui a 5ª trombeta, João, ele relata que ele viu ali na sua visão, dada pelo Espírito Santo, como uma estrela que cai dos céus, cai direto na terra. Essa queda, irmãos, ela está de acordo com o relato de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, onde ele diz que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? Jesus, ele diz isso para aquela comissão ali de 70, em algumas versões vai falar de 72 pessoas que Jesus envia à sua frente para pregar o Evangelho, né, dizendo que a seara é grande, mas né, que os ceifeiros são poucos, que os trabalhadores são poucos. Nesse relato, Jesus ele faz questão de mostrar para aquelas pessoas qual que era o lugar do diabo. Jesus diz que está enviando eles com autoridade para vencer o maligno, para vencer essa suposta estrela caída do céu. Então essa expressão aqui, ela demonstra de forma clara qual que é a condição do diabo, né? Mostra também que ele habita neste tempo, ele está entre nós, ele habita na terra, ok? Então o aviso que foi dado aqui, né, dizendo sobre ser a chave do poço do abismo, significa que que o diabo, no caso, né, que Satanás é quem pratica o mal. É ele quem governa as ações malignas que atingem a humanidade. E além disso, mostra também que o diabo ele recebeu essa permissão do próprio Deus para fazer com que os seus demônios assolem a terra, assolem a humanidade, né, com as suas ações. Os gafanhotos aqui citados, então, segundo essa interpretação que nós estamos nos dedicando agora, não seria um inseto, né, literalmente, não seria uma infestação de uma praga, literalmente, como a interpretação anterior entende. Mas esses gafanhotos, eles vão simbolizar a ação do diabo, a ação de demônios que atingem, que vêm, né, para atingir o coração do homem, trazendo angústia, trazendo aflição, trazendo dor, enfim, as mais variadas situações aí de mal que possam atingir o ser humano. Isso faz com que o homem fique em um estado de aflição, né? A ponto até, o texto vai dizer, de buscar a morte, de desejar morrer, né? E nós, durante a nossa vida, nós passamos por situações, por aflições, que muitas das vezes nós chegamos a esse ponto, de desejar a morte, de não querer mais estar neste mundo, tamanhas aflições que nós estamos tendo que suportar, sentir, e enfim. Então o sofrimento causado aqui por esses demônios, ele se torna pior do que a morte. Nem mesmo a morte aqui seria capaz de apagar essas aflições. Só que esses gafanhotos, eles surgem para atingir apenas os ímpios. Nós precisamos lembrar que, segundo essa linha de interpretação, os acontecimentos eles são paralelos. Então, quando nós olhamos para o que aconteceu na abertura dos 7 selos, nós vimos pela ótica de análise do que acontece com a igreja, o sofrimento da igreja, as angústias que a igreja passa durante esse momento. E aqui nós estamos vendo, por uma outra ótica, a resposta de Deus à oração da igreja, trazendo juízo ao ímpio por todo o mal que o ímpio causa, né, na perseguição ali em relação à igreja, certo? Então,
aqui nós estamos vendo o agir de Deus, né, dentro da sua soberania e de toda a sua justiça, punindo o ímpio, punindo aqueles que não possuem o selo, né, a marca de Deus. Então, perceba que quando o poço do abismo ele é aberto, uma grande fumaça toma conta ali da atmosfera, né, fazendo que até mesmo o sol se escureça, né, que a luz se apague. Isso vai simbolizar, irmãos, a grande escuridão moral da humanidade, a devassidão do homem, em que o homem se encontra atualmente. Não só isso, também a sua escuridão espiritual, a falta propriamente dita de Deus, certo? Essa fumaça então que traz essa escuridão, que cega as pessoas de certa forma, não permitindo que as pessoas enxerguem, significa isso, significa toda a devassidão que atingiu o homem e a falta também de Deus. Porém, por pior que seja esse cenário aqui, não se trata de algo sem controle. Isso é muito importante de nós termos em nossa mente essa consciência. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é algo que acontece de maneira descontrolada. Não é algo que acontece sem que Deus esteja no controle, comandando essas ações. Nada disso acontece sem permissão e controle de Deus. É interessante nós vermos aqui lá no versículo 5, que vai falar que a ação desses gafanhotos, ou seja, desses demônios, ela terá um período de duração de 5 meses. Então tem hora para acabar. Não é algo desenfreado, que vai acontecer de forma frenética, do jeito que o diabo quer, do jeito que o diabo acha que tem que ser, e vai acontecendo e pronto. Não. Deus é quem está no controle. Deus é quem estipula que isso vai acontecer por 5 meses. Tá? E uma curiosidade aqui, em relação a esses 5 meses. Primeiro é que, assim como todos os números aqui, toda a simbologia em relação a números que está dentro do Apocalipse, não quer dizer que seja um número literal também, que de fato serão 5 meses como nós conhecemos. Mas é justamente para trazer essa ideia de que tem tempo para acabar, de que não é algo que vai acontecendo assim e vai acabar quando der para acabar, não. Tem um prazo definido para que isso acabe. E uma curiosidade muito interessante para nós pensarmos aqui, é que esses 5 meses aqui, muito provavelmente ele foi usado, exatamente esse tempo aqui por João, tendo como base o tempo de vida médio de um gafanhoto. Em média, um gafanhoto vive 5 meses, desde o período em que ele é uma larva, até a sua morte. Esse é o período em que ele vive. Então, a simbologia aqui, trazendo demônios, né, sendo representado por gafanhotos no caso, e justamente para representar esse tempo de duração, que é um período que tem prazo para acabar, nada melhor do que usar então o tempo de vida que um gafanhoto tem. Então ele traz essa simbologia aqui para que as pessoas entendessem, né, porque um gafanhoto só vive 5 meses, então ele não pode fazer mais nada depois que ele morre. Essa assim será também a ação do maligno aqui, e é assim que é, porque no momento em que Jesus vier para buscar o seu povo, acabou. Não tem mais tempo, não tem mais chance do mal nos atingir as pessoas. Quando nós analisamos também aí as características desses gafanhotos citadas aqui no capítulo 9, nós vamos também aprender algumas coisas e chegar a algumas conclusões. Lá no versículo 7, ele vai dizer que esses gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a batalha. Essa descrição aqui, irmãos, ela simboliza o fato de que a ação das trevas, a ação do mal contra a humanidade, não será algo leve, algo comum, sem importância, algo sutil, propriamente dito. O fato de ser comparado aqui a cavalos, né, que estão preparados para a batalha, traz uma ideia de força e de preparo. Né? Pense em cavalos que vão para a guerra. Não são qualquer cavalos. Né? Não é qualquer cavalinho ali, bonitinho, não. É um cavalo forte, um cavalo preparado, destemido.
Isso nos mostra que a ação do diabo aqui não é uma ação amedrontada, não, é uma ação de cavalos, como de cavalos preparados para a batalha. Algo forte, algo que tem poder, força, preparo, ok? Na sequência aí, ainda no versículo 7, diz também que esses gafanhotos, que na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro. O fato de existir aí essas coroas como parecendo de ouro na cabeça desses gafanhotos, desses demônios, representam quem está no domínio do reino terreno. A própria Bíblia vai dizer que o príncipe deste mundo é Satanás. Então essa coroa é para representar justamente isso, tá? Mas é interessante nós percebermos que o texto diz que essas coroas parecem de ouro, porque na verdade elas não são, porque nós somos aqueles que receberemos as verdadeiras coroas de ouro. E Satanás, como sendo Satanás, ele gosta de imitar aquilo que vem de Deus, Ele gosta de trazer situações parecidas para comparar, para tentar ser quem ele não é, E assim foi desde o início da sua vida, Por isso que ele foi expulso do céu, no caso. Então é uma coroa que se parece, justamente para trazer uma ideia de domínio, mas é um domínio passageiro, é um domínio mentiroso, vamos dizer assim. Ainda no versículo 7 diz que esses gafanhotos têm um rosto como o rosto de ser humano. E aqui é algo que nós precisamos entender, que com essa descrição nós vemos que essa ação das trevas, essa ação do mal contra a humanidade, não é algo que acontece propriamente dito de forma miraculosa apenas, apenas como uma força espiritual, sobrenatural que se manifesta e só. Não. O fato desses gafanhotos, desses demônios serem vistos com o rosto como de ser humano, nos mostra que a ação das trevas, muitas das vezes é algo que está sendo manifesta através do homem, através do ser humano. De que forma que isso se manifesta de forma clara nos nossos dias? Através da falsa pregação do Evangelho. Através daqueles que não tiveram as suas vidas alcançadas por Deus, não tiveram as suas vidas seladas por Deus, e hoje são instrumentos de Satanás aqui. Certo? Por isso que são vistos esses demônios, com o rosto como de ser humano. É para representar aqueles que trabalham contra a obra, aqueles que trabalham contra os princípios da fé, daquilo que norteia as nossas vidas como crentes, ok? O versículo 8 vai dizer que eles tinham também cabelos como cabelos de mulher. Mulheres, não se ofendam, tá? É só uma simbologia. Então, o significado disso aqui é para trazer uma alusão de suavidade, de algo manso, algo tranquilo, para trazer uma sensação de atração, algo que seja convidativo à humanidade, às pessoas. Isso significa o quê? Que através de um discurso manso, de um discurso bonito, cheio de promessas, cheio de tentações, é o que vai fazer com que pessoas sejam atraídas e enganadas. E aí nós vemos aqui, no exemplo anterior, o que essa falsa pregação do Evangelho faz com as pessoas? É um discurso bonito, um discurso que prega o amor, porque Jesus te ama do jeito que você é, Ele te aceita. E é um discurso que nos leva para o inferno. Um discurso bonito, manso, que vem apresentando aqui um banquete para as pessoas desfrutarem, que não mostra que elas precisam se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. E é isso que atrai as pessoas e convence as pessoas de que elas não precisam seguir a Bíblia como de fato ela é. Só que na sequência vai dizer também, ainda no versículo 8, que esses gafanhotos possuem dentes, e eram dentes como de leão. Então, ao mesmo tempo que nessa descrição aqui nós entendemos
que essa abordagem das trevas, muitas das vezes ela é sutil, mansa. O fato aqui dessa representação de ter dentes como de leão, é justamente para mostrar o estrago que isso traz para a vida do homem. Quando o homem ele se deixa levar por um falso ensino, quando ele se deixa levar por uma falsa visão de vida, quando ele se deixa levar pelas situações que apresentam a ele como positivas, e isso vai o levando para longe do Evangelho, para longe de Deus, vai tirando a sua vida dos caminhos do Senhor, isso faz com que ele seja completamente destroçado em sua vida espiritual. Nós não vamos ver isso acontecer com um leão, por exemplo, mas porque o leão ele vai à caça mesmo e destrói a vítima, no caso. Mas nós vamos ter exemplo de vários animais que ficam escondidos ali, até mesmo dando indícios ali de que estão vulneráveis, e quando a presa chega perto, ela é abocanhada. E é justamente isso, né? É um discurso bonito que nos atrai, que nos faz querer mais, mas que conforme nós estamos nos alimentando disso, nós estamos sendo destruídos, como que por um dente de um leão mesmo que destroça a sua presa. No versículo 9 vai dizer que esses gafanhotos tinham couraças como couraças de ferro. Isso significa que eles estarão protegidos de certa forma. Por quê? Porque é o tempo deles agirem. É o tempo descrito na própria Bíblia, que é o período em que eles terão essa liberdade de ação. Então, nem sempre haverá como impedir, nem sempre haverá como parar essa ação. Porque é algo que a própria Bíblia já está descrevendo que vai acontecer. Não tem como ser diferente do que a Bíblia está descrevendo aqui. Sempre se lembrando, irmãos, nós estamos vendo aqui o juízo de Deus sendo aplicado sobre o mundo ímpio. Ok? Nós vimos a questão com um olhar ali para a igreja nos capítulos anteriores, falando sobre os selos. E agora nós estamos vendo o que acontece sobre a vida dos ímpios aqui. Ok? O versículo 9 ainda vai dizer que o barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. A alusão que nós fazemos aqui é que quando nós pensamos, né, nesse barulho de carros e de muitos cavalos saindo para a batalha, é justamente pensando que existe um exército maligno, um exército tomado pelas forças do mal que vão atuar e que atuam de maneira pensada, de maneira muito forte, com preparo, com união, fazendo com que as pessoas sejam atingidas, fazendo com que a angústia tome conta do coração das pessoas, a dor tome conta do coração das pessoas, o medo, o sofrimento tome conta do coração das pessoas. E isso faz, irmãos, com que as pessoas acabem se afastando cada vez mais de Deus. No versículo 10, vai dizer que eles tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Essa descrição, ela serve para mostrar que nesse momento muitos serão afligidos e que de todas as mais variadas formas possíveis. Pensa no veneno do ferrão de um escorpião correndo na sua corrente sanguínea. Isso traz dor, desespero, muitas das vezes, né? Porque é algo que está ali correndo, doendo e não tem o que fazer e está acontecendo. Então é comparado com isso, a ação do mal, né, sobre a vida dos ímpios, o desespero que isso causa, a dor que isso causa, o medo que isso traz. E finaliza ali no versículo 11 dizendo que, para fechar com chave de ouro, né, tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Esse nome em hebraico, Abaddon, ele aparece na Bíblia hebraica como tendo como significado destruição.
ou perdição. E ele é mencionado no livro de Jó e aqui no Apocalipse também, como sendo esse anjo do abismo, ou então um anjo destruidor. Já no grego ali, a palavra apolion, ela significa também destruidor e abismo. Então o texto está dizendo que o rei desses gafanhotos, que o rei desses demônios que agem sobre a humanidade é o anjo do abismo, ou o anjo destruidor, certo? Então nós entendemos que as ações desse período, então, elas estão sendo governadas e administradas por e através de Satanás, certo? Indo agora então para a sexta trombeta, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o 21. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua própria boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças e com elas causavam dano. Versículo 20, o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Quando nós lemos esses relatos e essas figuras simbólicas que aparecem aqui, isso de certa forma causa até um pouco de medo, né, em nós, porque são figuras que, se nós formos pegar um papel e desenhar exatamente como está escrito aqui, isso vai causar um pouco de medo, né? Daria para fazer um filme de terror, né, se a gente pegar cada uma dessas figuras aqui. Isso é interessante, irmãos, para nos mostrar sob o que está este mundo. É sob o domínio de coisas tenebrosas, assombrosas, que o nosso mundo está. É sob o domínio dessas coisas que o mundo que nós vivemos hoje está. Representando aqui a falta de Deus, representando a devassidão que tomou conta, que toma conta constantemente do coração da humanidade. Como nós falamos na semana passada, nós podemos ver isso acontecer no decorrer dos anos, né? De alguns anos para cá, como as coisas vão piorando, vão regredindo, vão decaindo, vão ficando cada vez piores. E essas expressões, esses símbolos, eles saltam aos nossos olhos conforme nós vamos vivendo e vendo as coisas que nós vemos acontecer. Então, quando nós lemos e vemos essas figuras aqui, aterrorizantes, nós podemos trazer isso para as nossas vidas e interpretar, trazendo para o que é o mundo hoje. Nós não vivemos em um mundo bonito, tranquilo, calmo. Muitas das vezes nós estamos ali vivendo a nossa rotina, no nosso dia a dia, nós não somos atingidos às vezes por algumas coisas muito ruins. Mas, irmãos, se nós olharmos à nossa volta, aqui mesmo em Monte Azul, nós vemos coisas acontecendo que nos deixariam preocupados, no mínimo preocupados, com o que há de vir ainda, num futuro próximo. Então aqui na sexta trombeta, irmãos, nós vemos de forma clara
como as coisas elas vão se agravando, elas vão ficando mais pesadas, mais difíceis de lidar, no sentido em que o juízo de Deus ele avança para um desfecho final. Se a quinta trombeta ela traz aflição, ela traz angústia, traz tristeza às pessoas, a sexta trombeta ela claramente traz morte. No versículo 13, onde nós vimos lá no capítulo 8, né, a oração dos santos que desencadeia nesse juízo de Deus derramado sobre os ímpios aqui, nós vemos isso acontecer então de forma clara. Os justos oraram, a igreja orou, clamando ao Senhor por um período de paz, né, clamando a proteção de Deus para este momento. E Deus responde, trazendo o juízo aos ímpios. A voz de Deus aqui que vinha das quatro pontas do altar de ouro, estava presente ali diante de Deus. Era algo que vinha diretamente do trono de Deus. Então, esse juízo aqui descrito na sexta trombeta, ele é executado por esses 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates. Esses anjos não são os mesmos anjos que nós vimos lá no capítulo 7, né, segurando os 4 ventos. Né? Esses aqui são anjos de destruição, anjos maus, né, encarregados de executar esse juízo de Deus mesmo. O versículo 15 diz que esses 4 anjos, eles foram soltos, e o objetivo desses anjos é alimentar na humanidade o desejo pela guerra. O número 4 aqui no Apocalipse, ele simboliza o mundo, né, propriamente dito, a criação ali como um todo, né? Isso significa que o juízo, esse juízo, ele tem uma proporção global. E quando nós lemos que os anjos que estão presos ali juntos ao rio Eufrates, é para representar a região da Assíria e da Babilônia, que são regiões que, ao lermos a Bíblia, nós percebemos o pecado, né, de maneira muito clara nessa região. Então é de lá que estão vindo esses anjos, do meio do pecado, do centro de onde está o pecado, o grande pecado. Então, é um juízo que virá sobre o mundo infiel. Irmãos, eu gostaria aqui de fazer um breve parêntese para nós falarmos sobre algo. E eu gostaria que você abrisse seu coração, sua mente, para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Não é algo que tem muito a ver aqui com o desfecho do Apocalipse, mas vendo todas essas circunstâncias acontecendo aqui, vendo como elas são geridas, como elas são administradas, vendo que não são coisas que estão acontecendo de maneira desordenada, nós podemos aplicar em uma situação que é muito comum nos nossos dias de hoje. Quando João, ele nos informa aqui que esses anjos do juízo, eles não podem fazer nada sem a permissão de Deus. Porém, quando Deus permite que sejam liberados esses anjos, eles trazem guerra, eles trazem juízo, eles trazem destruição, como forma de advertência de Deus aos ímpios. Isso nos revela algumas coisas. Em algumas vertentes aqui do cristianismo, isso pode soar até como uma contradição, de certa forma, para algumas pessoas que dão muita ênfase, grande ênfase, nos movimentos de batalha espiritual, por exemplo. Em muitos casos, a batalha espiritual ela é vista, ela é entendida como uma guerra entre Deus e o diabo, certo? Como se eles estivessem ali medindo forças, competindo entre si, e que para ver quem ia ganhar, para ver quem vai ganhar essa batalha em algum momento, né? Para ver quem vai sair vencedor. E quando nós pensamos dessa forma, ainda que de maneira inconsciente, porque às vezes nós falamos, não, mas Deus é poderoso sobre tudo, Ele vence tudo, mas na nossa vida, na nossa forma de viver, de encarar determinadas situações, nós acabamos colocando Deus em um pé de igualdade, em uma luta ali com o diabo, como se fosse um videogame,
né, para ver quem vai vencer. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos colocando Deus como sendo um ser semelhante ao diabo, que está em pé de igualdade nas suas forças e em sua luta. Se nós pensarmos aqui em todos os casos citados ali no Novo Testamento, quando Jesus se encontrava com uma pessoa presa pelas amarras do diabo, não havia negociação. Jesus chegava, o diabo saía. Jesus chegava, as curas aconteciam. Jesus chegava, libertação era dada. Jesus chegava, o coxo andava, o cego enxergava. Não tinha negociação nenhuma. Jesus chegava, aonde Jesus chegava, o diabo batia em retirada. Não havia negociação nenhuma. E isso precisa continuar sendo uma realidade nos nossos dias. Se nós morremos para o nosso velho homem, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus para morar em nós, habitar em nossos corações, nós seremos dotados também dessa autoridade. Autoridade que há somente no nome de Jesus. Então, irmãos, o movimento de batalha espiritual, ele se apega às vezes em alguns conceitos que não encontram uma fundamentação clara, bíblica propriamente dito. Por exemplo, qual a base bíblica para nós falarmos em demônios territoriais, que possuem lugares? A Bíblia não fala em momento algum de demônios que dominam lugares. Na verdade, o relato bíblico sempre vai ser sobre demônios que se apossam de pessoas. O lugar onde esses demônios querem estar é vidas, pessoas. Não existe um interesse propriamente dito em um demônio dominar uma região geográfica. Não tem motivos para ele desejar isso. Outra coisa, qual a base bíblica para nós falarmos, por exemplo, em quebras de maldições? O que a Bíblia nos ensina, irmãos, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo se alguém está em Cristo. Não existe uma recomendação aqui de Paulo que após essa conversão, após o momento em que nós recebemos Jesus, nós precisamos que seja feita uma campanha de quebra de maldição nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é suficiente para quebrar todas as amarras, todas os julgos que estão sobre as nossas vidas. Quando recebemos Cristo em nossas vidas, verdadeiramente, quando somos fiéis a Ele, nos arrependendo dos nossos pecados, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Outra coisa, qual é a base bíblica, por exemplo, para nós vermos a quantidade de nomes de demônios que nós vemos, que é dado por aí? A Bíblia, geralmente, quando ela se refere ao diabo, ela se refere a ele como Satanás, em algum momento como Beelzebu, e em um determinado momento ali como Legião, né? Nada disso que nós vemos por aí. Eu não estou dizendo, irmãos, que não exista. Preste atenção nisso. Se você procurar, por curiosidade, estudar um pouco sobre as religiões de origem africana, você vai ver que ali esses demônios, nós chamamos de demônios, eles não, mas nós chamamos de demônios, porque nós sabemos que são. Eles possuem hierarquias, possuem nomes, possuem áreas de atuação, sim. Mas qual que é o meu ponto aqui? A Bíblia não entra nesse mérito. Então, para aquilo que a Bíblia cala, nós precisamos calar também. Jesus, ele não fica querendo saber de onde vem, para onde vai, quanto tempo está ali, onde está. Jesus chega e fala, você vai embora e some daqui. Então, existe. Mas o meu ponto é, nós não precisamos dar ênfase para aquilo que a Bíblia não dá ênfase. A nossa ênfase ao lidar com situações desse tipo,
como pessoas salvas, regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus habitando em nós, a nossa ênfase é de que onde nós chegamos, o diabo não tem espaço mais. Onde a nossa oração está, o diabo não tem mais lugar para estar também, porque não cabe. Como nós vimos, aonde Jesus chega, o diabo sai. Eles não habitam no mesmo lugar juntos ali, com as mesmas ações, disputando para ver quem vai estar ali. O único momento que eles estiveram ali juntos ali, além do céu, né, foi no momento da tentação de Jesus, onde o diabo foi ali para tentar Jesus, mas ele não teve nenhum tipo de sucesso com aquilo que ele fez. E quando Jesus falou, vai embora, ele foi embora. Simplesmente isso aconteceu. Então perceba que quando nós damos essa ênfase para esse tipo de pensamento, nós acreditamos nessas coisas, nós estamos dando ao diabo, irmãos, uma independência que ele não tem. Eu citei isso várias vezes aqui, que é uma frase de um teólogo, que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus, e que ele não vai a lugar algum, que ele não faz absolutamente nada sem a permissão de Deus. Como ele fez com Jó, por exemplo, ele não tocaria em Jó sem que Deus permitisse que aquilo acontecesse. Isso é em todas as situações da vida. Então, ele não tem essa independência. O diabo ele não é livre para agir, para fazer as coisas como ele quer. Nós vimos isso aqui no início, são 5 meses ali que Deus deu para ele agir. É um período determinado, vai acontecer, chegar um tempo que acabou. Chega um momento, e esse tempo ele chega para as nossas vidas, crentes, salvos, em situações diferentes. Um dia, nós éramos governados pelas forças do mal. Nós éramos governados por ações malignas, do diabo. Mas aí Jesus chegou. E ali acabou o tempo do diabo na nossa vida. Ele continua agindo aí em outras vidas. Ele continua nos tentando para que nós caiamos e erremos, né? Pequemos. Isso às vezes acontece. Mas isso não traz alegria ao nosso coração, e é isso que diferencia o salvo do não salvo, é que quando o crente peca, ele não se alegra em estar pecando, ele se arrepende. E nós já não somos mais dominados por essa força. Esse tipo de força não tem mais poder sobre a vida do salvo. Então ele não pode agir como ele quer. Ele não pode simplesmente chegar e tomar conta de um lugar específico físico que foi criado por Deus. Nós cremos aqui que Deus criou tudo, todas as coisas, o mundo, a natureza, tudo foi criado por Ele. É tudo dele. Então, o diabo não possui nada. Nada é dele. Ele tenta se apossar, mas não é dele. Deus permite que algumas coisas aconteçam para tratar com o seu povo, para cuidar do seu povo, para mostrar que o seu povo precisa de arrependimento, precisa se render aos pés de Jesus, precisa estar voltados totalmente, inclinados totalmente para Cristo. Então ele permite que algumas coisas aconteçam. Mas o diabo, irmãos, ele não tem sequer uma identidade própria. Nem ele mesmo é dele. Inclusive ele foi criado por Deus. Ele não tem poder nem sobre si mesmo. Imagine só sobre aqueles que foram regenerados, salvos por Jesus. Não existe esse poder. A Bíblia ela não demonstra nada disso acontecendo. Na verdade, a fonte de autoridade para essas práticas e para esses pensamentos aí, talvez, que foram introduzidos dentro de um movimento de batalha espiritual, ela se baseia geralmente em declarações de pessoas endemoniadas. Elas se baseiam às vezes em sonhos, em supostas visões, em supostas palavras proféticas, em supostas revelações, na crença de outras religiões, como nós mencionamos aqui, mas não na Bíblia. Como eu disse, muitas dessas coisas existem, mas a Bíblia não dá ênfase para elas. A Bíblia não foca as suas forças, Jesus não gasta ali as suas forças. Se nós formos ler o relato do ministério de Jesus, nós vamos ver que
as aparições de pessoas endemoniadas que surgem ali no caminho de Jesus são poucas, devem ter tido mais, com certeza, mas são coisas que são resolvidas em um versículo. E aí nós vemos os ensinamentos, nós vamos lá para o Sermão da Montanha, nós vemos Jesus ensinando lá vários versículos, nós vemos o sermão escatológico de Jesus também lá em Mateus 24. Ele gastava tempo com o quê? Com o ensino da palavra, com o ensino das suas leis. É aí que ele concentrava toda a sua força, e é isso que nós precisamos fazer. Né? A questão da batalha espiritual que nós precisamos nos deter é um detalhe no meio do processo. É um detalhe que vai acontecer no meio da caminhada, no meio da conversão de alguém. Muitas das vezes isso vai acontecer. Precisa acontecer? Vai acontecer. Nós temos aqui o pastor José que, né, especialista na área, PhD na área, pós-graduado, doutor, mestre, né, pastor? Que já teve várias experiências necessárias, mas ele também sabe que essas pessoas, quando não se arrependem, o que acontece? Então, essa pessoa, ela não é salva. A Bíblia diz ali que quando expulsa o demônio, a pessoa continua a viver a sua vida da mesma forma, ele volta com mais 7. Totalmente real, isso acontece. Mas é salvo? Não é salvo, irmãos. Quando nós somos salvos, acabou a morada, quem passa a habitar em nós é o Espírito Santo. Ou você acha que o Espírito Santo vai sair? Vai, diabo, entra agora. Aí o Espírito Santo vai voltar. Agora é minha vez. Isso não existe, irmãos. Isso é ilusão da nossa cabeça. Ah, Alisson, então você está falando que batalha espiritual não existe. Não, eu não estou falando que batalha espiritual não existe. Batalha espiritual existe. Apesar de o termo batalha espiritual não ser visto na Bíblia propriamente dito ali, ela existe sim, e nós precisamos estar conscientes e alertas em relação a ela. Né, o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Efésios, né, que a nossa luta é contra principados e potestades e os dominadores do mal. Mas, preste atenção, a grande batalha espiritual que nós temos que travar diariamente, constantemente, é contra o nosso pecado. Essa é a batalha espiritual que nós temos que travar todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque é a prática constante do pecado que faz com que o diabo tenha força sobre as nossas vidas. O diabo não toma a vida de alguém que não peca. O diabo não toma a vida de alguém que dedica a sua vida à santidade ao Senhor. O que faz com que o diabo se aposse de vidas é o pecado. É a prática constante sem arrependimento do pecado. Então, essa precisa ser a nossa luta. Essa precisa ser a nossa pregação. Arrependam-se dos seus pecados. Mudem de vida. É dessa forma que as pessoas serão libertas das amarras do diabo. Nós podemos e devemos orar, expulsando o que está acontecendo, repreendendo aquele mal sobre as vidas, sim. Mas se nós sairmos dali sem pregar o evangelho, irmãos, nós estamos sendo negligentes. Porque o que importa de fato não é somente a oração que expulsa, mas é o evangelho que transforma, porque senão isso vai continuar acontecendo. E nós estaremos sendo coniventes com isso. E aí nós vamos passar a dedicar o nosso tempo em batalhas e mais batalhas, em guerras espirituais, do mundo espiritual, como se a libertação e salvação da vida das pessoas dependesse disso e não do evangelho. Mas é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma. Então, expulsou, orou, repreendeu, saiu, prega o evangelho. Porque é isso que traz mudança de vida. É através da pregação do evangelho que o Espírito Santo de Deus vem, regenera corações, convence pecadores dos seus pecados, convence da justiça, do juízo que há de vir. Aí sim as pessoas serão transformadas, libertas. E essas pessoas não mais serão afligidas pelas forças das trevas. Ok? Então nós precisamos ter um pouco mais de consciência quando nós estamos tratando disso. Trazer um pouco mais para a realidade bíblica. Ok?
eu já perdi o tempo aqui e nem acabei né, mas vamos continuar aí. A gente pode tratar sobre isso, só sobre isso em algum outro momento também. Acho que seria interessante, mas vamos voltar aqui então. Depois que os 4 anjos de Deus ali, os 4 anjos, ou melhor, depois que os 4 anjos são soltos por Deus, novamente, irmãos, quem soltou para ação? Deus. Foi Deus. Se Deus fala, vai continuar preso, não ia sair de lá. O diabo não faz nada sem que Deus permita, irmãos. Nada, absolutamente nada. Então depois que isso acontece, João ele vê exércitos saindo para matar 1/3 da humanidade. Esse exército, ele diz ali, que ele ouviu o número de 20 vezes 10 milhares, que dá 200 milhões. Também fiz na calculadora essa conta, tá? Esse número, irmãos, ele também não é um número literal, mas é para representar a grande multidão de pessoas que serão atingidas, né, por esse mal. De maneira que praticamente incontável, né? Como que você consegue olhar e identificar 200 milhões de pessoas, né? É difícil. E o foco principal aqui desse exército liberado é de trazer destruição, né? Por isso que a descrição aqui dos cavaleiros, dos seus cavalos, nos versículos 17 e 18, também não deve ser interpretado de forma literal, porque ela simplesmente simboliza as armas e os meios de guerra que são utilizados para aniquilar parte da humanidade, né? E isso nos faz entender que eles vão usar de toda e qualquer artimanha que estiver ao alcance deles para fazer isso. E a gente lembra da descrição lá dos gafanhotos, que vinha de forma mansa, mas da mesma forma, de forma destruidora, forte, com preparo. Então, o diabo, tem uma coisa que o diabo não tem, é verdade para as coisas. Então ele não tem por que ele seguir, não, a gente só tem que atingir assim, assim, assim. É óbvio que, como nós vimos, ele vai só até onde Deus permite, mas ele vai usar de todas as artimanhas que ele tiver para ferir pessoas, ok? Então nós entendemos que a 6ª trombeta aqui, ela não representa uma guerra só específica, mas todas as guerras do passado, do presente e do futuro, que acontecem em todas as esferas da sociedade, por todos os motivos, que acontece dentro das próprias casas, né, dos círculos ali de relacionamento entre pessoas que passam a guerrear entre si, enfim, todas essas guerras, contendas, que muitas das vezes traz até morte. Então, o propósito da 6ª trombeta aqui é oferecer aos homens uma chance de arrependimento, ainda, mesmo diante de tudo isso, o homem ainda está aqui, com a possibilidade de se arrepender dos seus pecados e de buscar a Deus. Só que nós vimos lá no versículo 20 e no 21, que eles não se arrependeram, mesmo vendo todas essas catástrofes acontecer, mesmo vendo todas as mortes, tudo que o mal traz e causa ao coração do homem, o homem ainda permanece sem se arrepender dos seus pecados e continua indo para o inferno. Depois aqui, irmãos, existe aquele espaço de tempo de novo, né? Como acontece lá com os selos que nós vimos, da mesma forma acontece aqui. Os capítulos 10 e parte do capítulo 11 é esse espaço de tempo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Essa parte aqui, desses dois capítulos, desse um capítulo e meio aqui, na verdade, ela é dividida em 2 cenas, onde as duas vão se referir ao papel de Deus e do seu testemunho durante o nosso tempo aqui. Na primeira cena ali do capítulo 10, nos versículos de 1 a 11, João ele recebe um livrinho, e esse livrinho significa que ele recebeu as mensagens proféticas para que ele pudesse, né, proclamar isso, para que ele pudesse escrever isso e proclamar isso de fato para todas as pessoas. E aqui nós podemos ver até alguns paralelos com algumas passagens do Antigo Testamento, como Daniel capítulo 10, Ezequiel capítulo 2 e 3 também. E a segunda cena que nós encontramos aqui, que aí já é no capítulo 11, versículos de 1 a 14, nós vamos ver a descrição da história das 2 testemunhas. Isso aqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na
na próxima aula, no próximo estudo. Nós vamos falar sobre quem são essas duas testemunhas. Para mim, esse foi o estudo mais difícil até agora, das duas testemunhas. Porque existem muito boas opiniões, existem opiniões muito fortes sobre elas. Eu tenho uma pequena preferência por uma, seguindo aqui a minha leitura aqui do Apocalipse, minha forma de enxergar o Apocalipse. Mas são muitas posições boas aí para falar sobre essas duas testemunhas. Então eu te aconselho a estar aqui semana que vem. Vamos para o capítulo 11 ali rapidinho, então, só para a gente falar sobre a sétima trombeta, irmãos, para a gente terminar. Capítulo 11, a partir do versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus, vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e forte chuva de granizo. Aqui se repetiu isso, né? Então a sétima trombeta, irmãos, ela é uma introdução ao juízo final. Não se trata aqui da descrição já do juízo, isso vai acontecer mais para frente um pouco. Mas é uma introdução ali, o juízo final está sendo introduzido aqui a partir da sétima trombeta. O que essa breve introdução aqui então, na sétima trombeta, ela nos mostra, é que quando o juízo de Deus estiver de fato chegando, todo o esplendor da sua glória, o esplendor da sua soberania, será revelado em sua totalidade a nós. Porque finalmente toda a oposição, finalmente todos aqueles que lutaram e que lutam contra Deus, tudo isso será destruído neste momento. O reinado de Cristo, ele será completo, ele será pleno, ele vai reinar de forma vitoriosa para todo sempre. João, ele descreve também a igreja aqui participando deste momento, na figura dos 24 anciãos, né, se regozijando e adorando ao Senhor. Em contrapartida, o texto diz também que as nações, que os povos se enfurecem, né? E aqueles que perseguiam o povo de Deus, que promoveram guerra contra a igreja, que acreditaram terem vencido a igreja com a morte dos mártires, daqueles que lutaram pelo evangelho, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, que foram mortos por causa do evangelho e pensaram então ter conseguido destruir a igreja, estão agora nesse momento diante da aplicação do juízo, da justiça de Deus sobre eles, né? Nesse momento aqui, os perseguidos, eles receberão os seus galardões, e os perseguidores receberão o seu justo castigo. No versículo 19 também, de forma simbólica, o apóstolo João vê a figura do templo sendo aberto, né? E ele vê a arca da aliança ali, né? E o significado aqui, irmãos, da arca da aliança, ele atinge as duas pontas também. Por quê? Quando nós vemos isso sendo aplicado ao crente, isso aqui é a representação da glória de Deus. O crente tendo acesso finalmente à glória de Deus, podendo receber a totalidade da glória de Deus ali na figura da arca. Agora, para os ímpios, para aqueles que serão condenados, a arca da aliança, a glória de Deus significa destruição, morte, significa condenação eterna. É por isso que nós vemos sendo citado aqui de novo relâmpagos, trovões, terremotos e chuva de granizo, como uma representação do juízo de Deus. Pensa aqui, porque às vezes pode ser difícil entender uma mesma imagem
atingindo duas pessoas de forma diferente. Mas pensa aqui em um pai que está defendendo o seu filho diante de uma pessoa má. Então, por mais que esse pai esteja irado, esteja nervoso, esteja gritando, esteja até de certa forma um pouco agressivo, para o filho, essa imagem do pai representa o quê? Segurança, representa proteção, porque por mais que o seu pai está nervoso, bravo ali, ele está fazendo isso para proteger ele. Agora, para a pessoa que está sendo vítima dessa imagem, dessa figura do pai nervoso, irado, né, gritando e até mesmo agressivo, isso representa um pouco de perigo, representa medo, representa aflição. Então, percebe que uma mesma situação, uma mesma figura, uma mesma ação representa para pessoas diferentes sentimentos diferentes. E é isso que a volta de Jesus vai fazer. É sobre isso que fala os últimos tempos. Um alívio, uma alegria imensa para os filhos que serão salvos de um mundo caído, de um mundo submerso à devassidão do homem. E em contrapartida, isso representa o desespero, a dor e a condenação eterna para aqueles que o maligno tem para eles, para aqueles que não foram selados com o selo de Deus, que não pertencem a Deus, portanto. Ok? Então essa é a nossa aula de hoje, tá? Nós saímos um pouquinho, voltamos, mas esse sair, eu quis sair para que você entendesse o contexto disso tudo, porque às vezes nós como crentes, e eu repito muito isso aqui no nosso estudo sobre Apocalipse, porque nós vemos situações acontecendo, situações trágicas e adversas acontecendo, e às vezes nós nos esquecemos que Deus está no controle. E de fato, Ele está. Minuto a minuto, segundo a segundo, milésimo a milésimo, Deus está comandando as ações. E nada foge do seu controle. E privilegiados somos nós, irmãos, por servirmos a um Deus que comanda as ações. Por termos a chance de chamarmos de Pai o Deus que comanda as ações. Por termos o privilégio de vermos esse Pai irado e enxergar isso como forma de proteção para nós. Azar de quem não for. Amém?